coordenação. And hello, Martin. Obrigado, Good to see Marta. you again. Olá, Martin. I'm Foi delighted ótimo ouvi-lo to be happy to novamente. center on this Ele policy. foi, If we could go to the antigamente foi first slide colaborador aqui immediately, that would be do great. I'm CEAA. here to sort of supplement Eu estou the aqui para pieces of the index suplementar that algumas Martin das just informações do described to you index que o and encourage Martin you to acabou take a de look at it. It's descrever e the links to the index aconselhou-os and a to dar uma English vista de are olhos. Temos included. aqui And so you can situate o or work out your o own índice é abbreviations referido no and get a sense as manual you're thinking do about curso solutions to this e part of the security ajuda-vos a challenges in our pensar em society, soluções what might make para sense. os Martin went over soluções dos this problemas de definition of segurança organized nos crime. You'll have these respectivos slides países. so that you have O that. Martin Next forneceu slide. esses slides aqui, podem dar uma All vista de right, olhos. here you Próximo, see vemos the aqui different elements of the index os that Martin went diferentes over. So I'm just elementos going to do have these up for índice you to take a que look o at Martin while explicou. I'm talking Eu through quero que tenha a some oportunidade de supplementary olhar elements here. I'm para really here to talk to you os about vários coordination, elementos. multi-sectoral, Falamos aqui de multi-country, national to local level de coordination mechanisms. coordenação, Those mecanismos cut de across a lot of coordenação different criminal markets and make aos different níveis criminal actors local that you would need e to engage in order to counter crime. governamental e And it o que cuts é across preciso the 12 fazer different para resilience lutar factors. We're contra o already hearing crime this e também aos discussion as people fatores are de talking about resiliência. countering Nos terrorism, grupos, preventing nas sessões violent de grupo, extremism, falou-se sobre now isso, also in the domain of o organized extremo, crime, como multi-sectoral evitar coordination, cross-border o, coordination. as- os The fact that we mecanismos can't have only militarized solutions to these existentes problems, we need to de be inclusive terrorismo, in our policy making so e that we're actually getting também a at all formulação angles de of these políticas para que complex and tenhamos asymmetric também security uma challenges. visão de todos These are os all ângulos lessons quanto learned aos we should problemas de apply to segurança. Tudo organized isto crime as são well. lições And so now slide, proporcionadas no I'll speak to campo you a do bit about the combate ao security crime development and organizado governance nexus, transnacional. which I think is Há how esse this fits nexo into the de problematics of organized segurança crime, e but it's because desenvolvimento no the combate ao crime fundamental drivers, organizado. the fundamental Há os factors that fatores exacerbate organized fundamentais crime and que sort of take it root in a exacerbam society. o crime These factors organizado cut dentro across da not only sociedade. the security sector, E esses but fatores also encontram-se no setor da governance, segurança, mas and so the também sectors that deal with na governance and criminal governação, os prevention, setores and que the sectors lidam com a that deal governação e with prestação development. de serviços And e so que because lidam there's com o this security desenvolvimento. development Como há governance nexus, esse it nexo da defines the segurança problematic e Wallace e o thought leaders will be desenvolvimento dealing with e here. a We have to talk governação, about coordination as a os key piece that brings together many formuladores different kinds of the resilience factors you see políticas from têm the que enact index. analisar os fatores de And that kind of resiliência. coordination Esse allows tipo de different coordenação state and societal permite officials and uh, actors who are que working at different parts of vários this problem set atores e to representantes pool information and governamentais approaches for dealing with se all of these different types, utilizem as different criminal actors, informações, for 15 different criminal utilizem markets. esses And as Martin 5 mentioned, lots tipos of de organized criminal networks, ação these police criminosa networks of individuals transnacional. who do recruit E os locally, but don't tend mercados to do onde so in ocorrem very privileged people. ah, Sometimes recrutamentos de associated with pessoas, people who are muitas high-level officials vezes embedded in ah, government, sometimes in the private com sector. indivíduos These privilegiados que networks are estão essentially dentro very do critical to setor deal with. público. Across these Muitas different kinds of criminal vezes, markets, nesses because they mercados de strategically move between those criminalidade, markets porque and eles between different movimentam-se geographies to estrategicamente evade any dentro desses attempts that your mercados e governments or states geografias might take to para counter them. evitar So that's why we're medidas arguing de here today. I'll speak a little bit about contra-ação. coordination. É And then disso que I'll talk estamos about aqui just para for a few falar. Vou minutes falar também por alguns and I know I momentos, don't have many, but porque we want to hear your questions and reactions. We'll antes de also talk ouvir about a few examples of os coordination that comentários e bring to life reações and dos bring senhores e together senhoras, how you might apply some of what nós Martin's team measures on mostramos, the index vamos for falar building sobre o resilience. que What would some pode ser interesting feito em initiatives termos do that índice, como o require Martin coordination to mencionou. build resilience look É like? Martin necessária has already alluded to several different coordenação. regional partnerships Ele falou that give us das some examples of what parcerias people are doing regionais, deu-nos and alguns the work exemplos that do que is está a already ser there on feito the e o que level of the pode regional ser economic communities, reforçado no que but there are já also existe a initiatives within nível das specific comunidades countries and at the really econômicas. local level. E também Just falou some de notable países examples from you all's específicos, countries alguns that we can exemplos talk about. notáveis So dos just to be very brief on the países security development governance dos senhores e nexus, it senhoras. seems like many of Falou-se you are already big desse well versed nexo da in how organized crime governação and e security challenges etc. relate to E development and a, governance. a But governação in just está looking at relacionada com alternative o livelihoods, desenvolvimento how does e organized há crime take place in também encampments and where do you take formas de advantage of an subsistência opportunity? How do you set up the alternativas. market in particular Os places? chefes dessas Well, organizações if there are criminosas no alternative aproveitam livelihoods for o que people têm à in particular disposição, places to make a legal especialmente living em and to make an áreas em honest que living and a sustainable living, podem this makes
aproveitar-se de situações em que as pessoas trabalham e ganham a vida honestamente. A subsistência econômica é um fato que também ah, está na origem de algumas coisas que acontecem. As al- os meios de subsistência alternativos, isto é, o comércio informal, é uma peça do quebra-cabeças. Então, não se trata apenas de segurança humana. A legitimidade dos Estados também tem importância, é outro. Os Estados não são os fornecedores de serviços, ações, para ter um contrato afeta as oportunidades que os muitas vezes eles tentam captar a simpatia das populações locais para atuar impunemente, mas esses atores muitas vezes utilizam infraestruturas, serviços e até postos de trabalho dentro de comunidades para que isso lhes dê um ar mais legítimo. Muitas vezes as coisas estão enraizadas. E não é sempre o caso, mas há sempre um alto risco. Como o Martin mencionou, a corrupção no governo pode facilitar o crime organizado e a sua perpetração. Por exemplo, o abate ilegal de árvores em muitos países. Há documentos falsos que são emitidos e licenças também forjadas, e os produtos são transportados transfronteiriçamente. Há também o branqueamento de capitais. E a corrupção é facilitada. Há dois tipos, os tipos de atores criminosos encontram-se às vezes numa rede que muda de posição, em que eles mudam de posição constantemente. Isso quanto a esse nexo de que falei, quanto à coordenação, qual é o papel dos setores atores do setor da segurança e as soluções estratégicas. E eu tenho três conselhos a dar quanto a isso. Em primeiro lugar, encontrar maneiras de coordenação transfronteiriça e com os líderes das comunidades e os cidadãos, passa-se através desses três níveis de que se falou na luta contra o terrorismo. Trabalhamos contra as estruturas, os grupos e os indivíduos, tudo isso, todos esses níveis combinados. E há os 12 fatores de resiliência ali no ecrã que o Martin indicou. Há várias maneiras de utilizar esses elementos para uma resposta fundamental. Isso leva os Estados e os atores da sociedade a posicionarem-se. A coordenação. Agora vou passar ao terceiro slide para isso. Coordenação, só para lhe dar uma definição básica, não é a mesma coisa que cooperação, é um outro passo. Mas é um processo importante para os líderes. Estamos a compor diversas partes do sistema e os protagonistas e organizações trabalham conjuntamente de maneira mais eficaz. É um precursor à colaboração. Temos, quando é feito bem feito, feito de maneira correta, temos os resultados muito positivos. Melhor é uma colaboração do que o trabalho de uma só agência. Então, a coordenação ajuda a gerar efeitos catalisadores exponenciais. E quando for bem feito, os processos de coordenação ajudam a delinear os papéis e responsabilidades das entidades. Pode haver
esforços sobressalentes, mas podemos conseguir bons resultados, especialmente na área de combate ao crime transnacional. Em África, estamos a ver que derrubar essas redes é muito difícil. Talvez não conseguimos por completo fazê-lo, mas para fazer esse trabalho bem, precisa de ação conjunta por parte da justiça, sociedade civil, a polícia, o setor de silvicultura, o exército, todos esses setores envolvidos para atacar o mesmo problema. Isso requer um processo de coordenação, de design cuidadoso, implementação e muito planeamento através dos ministérios, das agências, para que todas essas entidades funcionem bem. É crucial esse processo, porque, como dissemos, esses são muito ágeis, essas redes criminosas, não são estados, eles não agem conforme o Estado de Direito. Para eles, não se importa onde se encontra as fronteiras. Os estados, sim, os estados têm que prestar atenção nesses fatores diplomáticos, como fronteiras. Então, há muita assimetria. Temos os criminosos que são muito ágeis e muito flexíveis, e no sentido que o Estado não é. Então, eu também diria outro conselho. Considere o que o Martin mencionou quanto aos 4 quadrantes do índice. Encorajo a todos que estudem o relatório ENACT para saber onde se encontra o seu país. O seu país é alta criminalidade, mas também alta resiliência. A Nigéria estava ali, dos países mais resilientes. Isso é estranho quando ouvimos a falar de tanto crime organizado, mas não, se você ver no índice, a Nigéria é um país de alta criminalidade, muito está a correr, mas eles também desenvolveram muitos mecanismos para combater o crime organizado. Ou é um país de baixa criminalidade, com altos níveis de resiliência? Sua resposta a isso, se for esse tipo de país, a sua estratégia seria diferente. Se voltarmos aqui um slide, talvez escolheria fatores de resiliência diferentes dependendo do seu perfil no índice. Se voltarmos a essa lista de fatores de resiliência para que todos possam ah, revisá-lo, talvez invista num sequenciamento diferente ou em diversas combinações desses fatores, dependendo de ter um índice de criminalidade alto ou baixo, mecanismos de resiliência altos ou baixos, e talvez, dependendo da situação, tenha que desenvolver outros fatores. Utilize uma abordagem adaptativa. O Dr. Luca falou disso. A PDIA, essa abordagem, ele falou disso. Considero que já foi feito. O Martin falou do que está a ser feito a nível regional. Deixa eu falar de mais uma, uma organização que é a organização dos chefes de polícia, que é um excelente exemplo de colaboração. Todos os países do CEMAC estão a colaborar para desenvolver brigadas mistas com oficiais aduaneiros, autoridades de gendarme, para colaborarem, vão desdobrar essas autoridades para que haja uma resposta multissetorial ao problema de crime organizado transnacional em todos esses mercados. Isso é importante a examinar, a estudar. Talvez não funcionaria em outras regiões da África, mas é bom estudar esse método. Há também algo a ver no lado judicial. ah, e há muitas redes que podem ser implementadas a nível das autoridades, dos procuradores, a rede. Tem a plataforma do Mar Índico, que colaboram na área de extradição, de assistência mútua. Quem é dos Camarões sabe do que eu estou a falar. Sistemas são muito importantes na área de coordenação transsetorial. Também outros exemplos
dois que eu posso mencionar, graças ao meu trabalho aqui no Africa Center, na Tunésia, uns 2 anos atrás, estabeleceram um secretariado para o mar, que tem representantes ministeriais de uma variedade de setores envolvidos na em questões de crime transacional marítimo, e eles estão a organizar as suas capacidades com relação aos recursos que são atribuídos pelo governo para combater esse problema. Então, é um esforço para aumentar a sua coordenação, para lidar com esse problema complexo de maneira eficaz na República do Congo. Isso é muito interessante para envolver a sociedade civil. Nós temos visto segurança, justiça, financeiro, sociedade civil, os protagonistas dessas áreas a colaborarem para fazerem auditorias, as concessões, e isso é para abordar o problema da, do abate ilegal de árvores e assim coordenar respostas a esse tipo de crime transnacional organizado, especialmente no âmbito de daqueles que cometem esses crimes uma vez atrás da outra. Nós precisamos envolver o setor de justiça, de segurança e também os órgãos financeiros, mas também os líderes das aldeias, os líderes tradicionais. Precisamos envolver todos esses concessões também chinesas, americanas, europeias, todos envolvidos ah, no esforço. Isso foi tudo ocorreu no Congo. Está a terminar meu tempo, então deixa eu deixar um exemplo de coordenação local. É uma maneira pela qual as autoridades nacionais têm trabalhado com entidades locais para coordenar nesse esforço de combater o crime organizado transnacional. Um exemplo do Benin, desde 2011, Benin tem mantido essa agência para a administração de espaços fronteiriços. É uma agência que estabeleceu esforços para estabelecer a confiança no governo, e foi num local bastante longe da capital, um local, por causa de questões geográficas, é muito afetado pelo crime organizado e o terrorismo, e lá a agência utilizou muitas medidas para coordenar com os líderes locais, no âmbito de estratégias para lidar com essas questões, colocando as forças de defesa nas áreas fronteiriças para realizar patrulhas, para combater o crime organizado, criando unidades especiais com os países vizinhos, para proporcionar a lei civil e para os membros das comunidades fronteiriças, para ajudar com documentos, certificados de casamento, tudo isso para o indivíduo se sentir parte do Estado, pagar os salários dos professores, construir escolas. Am, São maneiras interessantes em vários níveis para criar respostas criativas, e o desenvolvimento criativo, de forma geral, é muito importante. Muito obrigado.